Quem tem razão? Eu vou pedir licença ao senador, mas eu queria ouvir antes o professor Raul Veloso. Professor, cabe tudo isso no orçamento que neste momento está sendo questionado porque não tem receita, já vem com um fura-teto gigantesco do ano passado, daqui a pouco o senador fala sobre esse assunto também. Esse aumento não tem necessidade de apresentar receita para um gasto novo porque aquele fura-teto permitiu isso de alguma maneira. A discussão sobre o arcabouço fiscal hoje para justamente nas receitas porque as despesas continuam crescendo. Professor, tem dinheiro para tudo isso? Infelizmente, não. Esse é que é o problema. As pessoas estão ainda dentro do governo raciocinando de forma, a meu ver, equivocada. Nós temos de colocar um basta no crescimento do item de maior peso no orçamento, nos orçamentos em geral, União, estados e municípios, que é o gasto previdenciário. Quando você dá um reajuste para os ativos, você já está contratando um reajuste para os que vão mais adiante se aposentar. Então, é algo que estará na contramão do que precisa ser feito no momento. Nós temos de conter esse item que na União, em 2021, representou, estou falando do gasto previdenciário, ele representou 52% do total. E ele caminha para esgotar o orçamento. Se nós somarmos o item de maior prioridade, que é a assistência social, e somarmos o gasto com o próprio pessoal em atividade, nós vamos chegar a um peso que vai dar aproximadamente 80% do total. Isso não cabe. É preciso rever essa situação aí dos gastos de maior peso. Senadores, Alci Lucas, eu fiz menção logo na abertura do programa, não é uma questão de merecimento ou não em relação aos 9% ao funcionalismo público. A questão é que lá na pandemia, este foi um grupo de trabalhadores que não sofreu como todos os outros, eles não perdiam emprego porque têm estabilidade, não tiveram redução salarial como vários outros grupos de trabalhadores, e nesse momento em que as contas públicas ainda dependem de um crescimento da economia, que o governo não está fazendo exatamente nenhuma medida para retomar a economia. Por que a gente continua com, digamos, abre aspas, essas bondades sem ter contrapartida de recurso? Olha, eu cumprimentar o Raul também, óbvio que eu, particularmente, também sou a favor de um crescimento da economia, de uma questão de política de Estado. Agora, a inflação nesses últimos meses, nesses últimos anos, ela chegou a atingir mais de 36%. Então, não deixa de ser uma parte da recomposição. Agora, de fato, nós estamos trabalhando agora a questão do novo arcabouço, a reforma tributária, na perspectiva de realmente aumentar o PIB, aumentar a receita. Eu, particularmente, ainda não vi ainda por escrito, mas só no discurso, com relação a tudo isso, a expectativa do governo federal de aumentar tudo isso. Eu tenho resistência ainda a tudo isso, mas com relação ao servidor, primeiro, o Congresso aprovou há pouco o aumento do Legislativo e do Judiciário, num patamar, inclusive, maior. No caso do servidor público federal, esse aumento de 9%, inclusive a última mudança na Previdência, houve um aumento, inclusive, da alíquota de 11%, chegando a 22%. Então, na prática, lógico, você não tem como ter uma política de Estado sem um servidor de carreira. E para ter uma carreira valorizada, você tem que ter um salário compatível, principalmente aqui no DF, que tem um custo muito alto. Mas a gente não está, evidentemente, aprovando simplesmente um aumento, dizendo que somos favoráveis a aumentar a despesa, mas queremos agora, com o arcabouço fiscal e a reforma tributária, espero que aconteça, que a gente possa aumentar a economia e, de fato, poder melhorar a situação, não só dos servidores, mas principalmente das empresas. O problema maior é que este governo em especial, eles tratam realmente quem gera emprego e quem paga imposto, que são as empresas, de uma forma
desproporcional, né? Assim, e até como se o empresário fosse o vilão da história. E, de fato, né, nós não produzimos receita, nem legislativo, nem executivo, nem judiciário. Quem produz receita e que aumenta a possibilidade de gerar emprego são as pequenas e microempresas e as empresas. Então, é isso que nós... Eu sempre defendi uma política de Estado, né, coisa que nós não temos há anos. Nós agora estamos discutindo, inclusive, o fim da reeleição, e eu espero que a gente consiga aprovar o mais rápido possível, porque cada governo que entra, eu estava vendo aí as reportagens, né, o governo sempre faz questão de acabar com tudo que o governo anterior fez. Então, a gente precisa ter essa consciência de ter uma política de Estado, que a gente possa realmente melhorar as condições de segurança jurídica para trazer mais investimento, para melhorar realmente a receita, não só no discurso, mas na prática. Então, a realidade do reajuste, que não é reajuste, aliás, é uma pequena recomposição da grande perda que aconteceu. Nos últimos 2017 para cá, foram 36%. Né? Então, e aumento da Previdência, de 11% para 22%. Então, é uma pequena recomposição. O setor privado também merece? Lógico que merece. Tem que dar condições para crescer a economia e poder remunerar melhor realmente o trabalhador. Professor Raul Veloso, o governo está no modo 1990 ainda, ele está no século passado em relação à questão de contas públicas, inclusive nesse aspecto aí, até por uma questão ideológica, que o senador Exalci Lucas fez menção, de ser contra a economia liberal, a economia que, na verdade, é a economia que gera imposto, é a economia que recolhe imposto. Governos vivem de impostos arrecadados, e esse governo critica justamente quem recolhe imposto. Como é que vai pagar essas contas? Pois é, aí eu queria só lembrar o senador, meus cumprimentos aí para o ilustre senador Exalci Lucas, aqui de Brasília, eu moro em Brasília, só lembrar a ele que, na verdade, a Constituição, na emenda de 2019, mandou fazer o equacionamento previdenciário. É isso que precisa fazer para abrir espaço no orçamento, não só para reajustes dos funcionários em atividade, como também para os investimentos em infraestrutura. Só para lembrar aqui o senador, o investimento em infraestrutura da União, em 1987, um ano antes da Constituição de 88, representava 16% do total gasto. Sabe quanto representou em 2021? Pasmem, 2%. Quer dizer, é óbvio que tem alguma coisa errada. Nós temos de cuidar do investimento, temos também de cuidar dos salários dos servidores e temos de obedecer à Constituição. E aí isso significa, tem um passo a passo a ser feito, é a questão do equacionamento previdenciário, que todos que estudam o assunto sabiam que ia acontecer agora. A situação da Previdência veio se deteriorando no tempo. Agora é que o país começa a tomar ciência disso e, pasmem vocês, a União, até agora, fez uma reforma de regras que ela não quis tornar obrigatória para estados e municípios, onde o problema é igual. Sim. E essa reforma de regras que ela fez, ela parou aí. A Constituição, ali no mesmo momento, mandou arrumar a Previdência e a União se recusa a arrumar a Previdência. Não faz sentido, gente. Nós temos de arrumar a Previdência. Qualquer país que passa por uma situação como a que nós estamos passando faz isso. Vejam na França, o resto do mundo faz isso. Nós temos de arrumar e aí abrir espaço, não apenas para dar um reajuste do tipo que o senador comentou para os servidores, mas principalmente para aumentar o investimento. Gente, eu vou repetir, o investimento caiu 8 vezes no peso do gasto da União, de 16 para 2. Absurdo total.
Senador, vamos lá. Diante desses argumentos que apresentou aí o Raul Veloso, o professor Raul Veloso, eu vou só insistir no ponto. Quando a gente começa a contratar receitas que passam a aumentar o gasto fixo do governo, eu vou precisar, quando eu contrato despesa, eu preciso de receita. Como é que se sai desse nó do não crescimento econômico com um governo que, de novo, critica quem gera imposto e quem gera riqueza no país, como, por exemplo, o agronegócio? Olha, é triste, né, quando você vê o governo tomando certas atitudes, como o próprio representante da Apex falando mal do agro lá fora, né? Que é um negócio assim incrível que vem acontecendo. Eu participei de várias apresentações do ministro Haddad, falando sobre a âncora fiscal, mas quando você vê o texto, não tem nada a ver com o discurso, né? Basta ver a União, inclusive, retirando da responsabilidade fiscal, deixando apenas para os estados e municípios, né? Bastaria a União, não cumprindo as metas, simplesmente comunicar ou justificar para o Congresso, mediante algum ofício, alguma coisa ridícula, né? E a gente percebe que o Brasil tem um potencial. Eu, por exemplo, sou presidente da Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. O que mais tem recurso para investimento lá fora é para investir no Brasil. Mas como? Se o Supremo decide, inclusive, coisa julgada, mandando pagar os últimos 15, 9 anos em algumas decisões, como é que você faz se você realmente sabe quantos atos da Receita ou do Estado, município e tal, nos últimos 6 anos, 2018 para cá, vou colocar, mais de 390 mil instruções normativas, portaria, medida provisória, decreto, contando Estado, município e a própria União. Então, há uma burocracia grande, cada município, cada Estado e a União tem procedimentos diferentes. Ninguém consegue realmente dar segurança para trazer novos investimentos. Você vê agora revogando, através de decreto, o marco realmente do saneamento, né, que poderia trazer muito investimento. Sim. Essas PPPs, praticamente da forma como o governo está conduzindo, vai reduzir muito, né, tudo isso. Então, depende de uma política, e não pode ser uma política de governo, né, tem que ser uma política de Estado. E para ter uma política de Estado, tem que ter um servidor realmente de carreira, né? Então, tem uma série de componentes que a gente precisa ver. Eu sei, se você pegar o Estado de São Paulo, eu acho que tem mais investimento que a União, né? Porque tem uma gestão já de alguns anos, com responsabilidade fiscal, com as reformas necessárias que foram feitas, que muitos estados não fizeram. Então, essa responsabilidade da União, este compromisso com o país e não com o governo, ele é fundamental. Eu espero que a gente possa construir um arcabouço fiscal e que possa gerar uma reforma tributária que seja melhor, que mais pessoas possam pagar e que a gente possa aumentar investimento, aumentando o PIB, a receita, etc. Mas, da forma que eu estou vendo aí, não está fácil, né? Agora, como houve realmente uma aprovação e também de um índice bem maior para o Legislativo e Judiciário, principalmente, o servidor, no orçamento, inclusive, estava 4,5%. Mas como dá para cada servidor um percentual diferente, não tem sentido o Judiciário e o Legislativo ganhar mais do que o servidor normal, né, do Executivo, né? Senador Exalci Lucas, muito obrigado pela participação. Professor Raul Veloso, obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez aqui na Jovem Pan. Boa tarde aos senhores, hein?